Consultório CBN. Hoje, no consultório CBN, estamos aqui no estúdio com o Dr. Alexandre Elias. Ele é neurocirurgião, especialista em coluna. Ele é o chefe do setor de coluna da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Vai tirar as dúvidas dos ouvintes sobre escoliose. E eu lembro que você pode mandar a sua pergunta sobre escoliose para o seguinte endereço, é o consultoriocbn@cbn.com.br. Dr. Alexandre Elias, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. É um prazer. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, seus ouvintes. E coluna é sempre um assunto bem interessante, bem frequente na população. Acho que vão ter bastante dúvidas. Com certeza. Todo mundo tem algum problema de coluna ou conhece alguém que tem algum problema de coluna. A escoliose, o que é exatamente, doutor? A escoliose, ela faz parte do grupo de doenças que nós chamamos de deformidades. Ou seja, se eu olhar um indivíduo de frente, a coluna dele tem que ser reta. Se ele tiver uma inclinação além de 10 graus com alguma rotação das vértebras, eu já considero isso uma deformidade, uma inclinação que é patológica, chamada escoliose. Mas necessariamente dói, necessariamente é ruim? Você tem vários tipos de escoliose e ela pode afetar desde recém-natos até pessoas idosas. Normalmente, a escoliose no indivíduo mais jovem, um percentual bastante frequente é o adolescente que tem uma escoliose idiopática. Isso não é acompanhado por dor. É acompanhado normalmente por uma alteração cosmética. O paciente se sente incomodado porque ele fica torto quando ele veste uma roupa, ou quando ele põe um maiô, uma sunga. A escoliose do indivíduo adulto, ela já é diferente. Ela não traz esse incômodo, mas por outro lado, essa sim traz bastante dor e às vezes bastante incapacitante. Certo. Bom, e aí? Mas quais são as causas? Por que a nossa coluna vai entortando? A gente tem uma responsabilidade aí? As alterações que ocorrem na coluna, elas têm o maior pano de fundo delas é genético. Então, se eu tiver irmãos gêmeos com 50 anos, um trabalhou no cais como estivador, o outro trabalhou no escritório a vida inteira, se eu fizer uma ressonância da coluna deles, elas vão estar muito próximas uma da outra aos 50 anos. O que a gente pode colaborar é na parte de postura, de ter uma atividade física para manter a musculatura, ter um peso adequado para evitar dor relacionado a isso, mas não que eu vá mudar o envelhecimento da minha coluna, que é um processo normal para todos os indivíduos. A escoliose, como que ocorre? Existem dois grandes grupos. O adolescente que tem uma escoliose idiopática. O nome idiopático, ele já mostra o quê? Que não há causa identificada para isso. Tem algumas suposições de ser uma alteração da musculatura, de ser uma alteração genética, de ser uma alteração até com relação às plaquetas do sangue, mas você não tem uma causa específica. Então, por isso que é chamado idiopático. Esse indivíduo, o que vai acontecendo? Ele vai entortando a coluna, quando eu olho ele de frente, no decorrer da vida da sua adolescência. E o maior problema desses indivíduos é a parte cosmética. Principalmente porque as grandes inclinações normalmente ocorrem em meninas, não em meninos. Então, essa parte cosmética torna-se muito importante. Indivíduos com uma inclinação maior de 40 a 50 graus passam até a ter indicação de cirurgia. Se você tiver uma inclinação acima de 70 graus, esse indivíduo, além da parte cosmética, logo ele vai ter problema de dor, se ele já não estiver tendo. E ele pode até ter problemas pulmonares, infecções pulmonares com frequência, porque o pulmão não consegue expandir direito em pacientes que têm inclinações muito grandes. Quando você fala inclinação, só desculpa interromper, é inclinação para o lado, a coluna, ou para frente? Para o lado. Para o lado. A escoliose é sempre uma inclinação lateral, que a gente chama. Então eu olho de frente, a gente conversa de escoliose, vamos sempre pensar olhando de frente. Eu olho de frente, o paciente inclina ou para um lado ou para o outro. Isso é visível. Ou tem que ser num raio-x que você vê que a coluna está meio torta. Não, isso é visível. A pessoa fica torta mesmo. Isso é visível, obviamente, em escoliose já com algum grau mais importante. Sobre isso, é interessante dizer que você sempre pega adolescentes ou até menores que 10 anos, as crianças nessa faixa etária, e um exame bastante prático é você inclinar a criança para frente e ver se atrás uma costela fica mais alta do que a outra. Isso é um indicativo de que pode estar de frente a um caso de escoliose e deve ser visto por um especialista.
A vantagem disso é, quanto mais cedo a criança chega, se ela precisar de um tratamento mais efetivo para evitar que essa curva aumente, ela vai ter isso desde o começo e provavelmente ela vai ter uma evolução muito melhor. Sim, então é bom diagnosticar o mais rapidamente possível. O senhor falou da questão da musculatura que pode interferir na escoliose. A tensão muscular pode levar a esse entortamento da coluna? Não. Seria alteração própria da musculatura, onde eu tenho uma contração diferente de um lado e do outro. Então, vamos imaginar que eu tenha uma pilha, vamos imaginar um bambu, uma haste de bambu, onde eu puxo de um lado e do outro a parte de cima, ou seja, eu vou inclinando para um lado ou para o outro. Se eu puxar igual, esse bambu fica de pé e não vai ter nenhuma inclinação. Sim. Se eu puser mais força de um lado que do outro, ele inclina para o lado que ele está sendo puxado com mais intensidade. Então, a musculatura teria essa participação. Agora, tudo isso é especulação. A gente não tem ainda uma certeza sobre isso. Só para complementar, o outro grande grupo da escoliose são os idosos, as pessoas mais velhas. E nestes casos, como que ela ocorre? Aí já não é idiopática. Aí tem a ver com o envelhecimento da coluna. Então vamos imaginar uma pilha de tijolos, onde eu tenho o tijolo, o cimento, o tijolo, o cimento. O tijolo é a vértebra, o cimento é o disco. Se o cimento for desgastando de forma adequada, um tijolo vai descendo em direção ao outro, porém não inclina nem para um lado e nem para o outro. Então esse é o envelhecimento normal da coluna. O disco vai envelhecendo e as vértebras tendem a se aproximar. Se o envelhecimento é assimétrico, se o desgaste desse cimento é assimétrico, desgasta mais do lado direito que do esquerdo, eu vou ter uma inclinação dos tijolos formando uma curva. E é aí que forma-se a escoliose degenerativa, acompanhado de alterações degenerativas do envelhecimento do indivíduo e que todos nós temos. Bom, doutor Alexandre Elias, ele que é especialista em coluna, tirando as dúvidas dos ouvintes sobre escoliose. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, você pode mandar para o consultório cbn@cbn.com.br. O Ricardo Campos, doutor Alexandre, pergunta o seguinte: gostaria de dicas para alongar a coluna para atividades físicas. O alongamento é importante para prevenir a escoliose, ou pelo menos para tratar a escoliose? Tem alguma influência positiva? O alongamento, ele faz parte do tratamento fisioterápico de uma escoliose do adolescente. Isso não vai mudar a evolução da curva da coluna, porém, ele vai ter uma qualidade muscular melhor, o que para ele é muito bom. Até para efeito de ele não ter dor na coluna por problema muscular, por uma musculatura fraca paravertebral. Isso eventualmente pode ocasionar dor em pessoas que são sedentárias, mas não que isso mude a história natural da escoliose. Isso é importante ele ter em mente. Agora, para efeitos de coluna como um todo, com ou sem escoliose, você manter uma atividade física regular, um peso adequado, isso é fundamental para manter a coluna saudável. Então, isso aí vale não para quem tem escoliose, como para todas as pessoas. Sim, agora uma atividade de impacto, por exemplo, pode ser perigoso para quem tem escoliose? Correr? Não, na verdade a escoliose é uma doença bastante benigna. A extrema maioria das pessoas vai ter uma inclinação, essa inclinação vai ficar abaixo de 30 graus, ela não vai ter nenhum outro problema maior, a não ser alguma assimetria, que normalmente também não incomoda tanto. As assimetrias maiores é que começam a incomodar, principalmente as meninas, como a gente disse. Então, se você tem uma escoliose e ela não te dá nenhum sintoma, você pode realizar atividades físicas, inclusive de impactos, inclusive correr. Ninguém é impedido de correr porque tem uma escoliose. Aí vem o bom senso. Eu corro e morro de dor, então talvez não valha a pena eu correr. Eu corro e não sinto nada? Posso. Começa a correr progressivamente, devagar, com acompanhamento. A princípio não vai ter nenhum tipo de problema. Certo. Então tem dois inconvenientes aí, que é a dor e a questão estética, né? Porque a pessoa pode ficar torta. A dor. Se ela não sofre nenhum desses dois inconvenientes, a escoliose em si não é um problema. Dificilmente vai te trazer algum problema Agora maior. Ela pode evoluir. Ela pode evoluir. Então, aquele caso do adolescente, das meninas que ficam com inclinação, pode ter uma evolução da curva, ou seja, eu tenho uma curva de 30 graus e eu posso ir para 60, que é bem grave.
Quando que é mais arriscado isso? É no estirão do crescimento. Porque isso é igual uma árvore, né? Se ela está inclinada para o lado, ela vai crescer torta. Então, você pode, no estirão do crescimento, ter uma piora importante. Então, por isso que quem tem escoliose de 30 graus, ou 25 graus, ou mais que 25 graus, e ainda não cresceu, elas são, a gente chama de imaturas do ponto de vista ósseo, ela não atingiu a maturidade, ela não cessou o crescimento, essas têm indicação do uso de colete. O colete funciona como aquele, meio que para orientar o crescimento correto. Nas crianças que ainda vão, adolescentes que ainda vão crescer. Uma vez que você já adquiriu a maturidade ou está muito perto dela, o colete vai te ajudar muito pouco. Então, por isso que é importante identificar as crianças lá atrás. Eu tenho 20 crianças com 20 graus. Isso é grave? Não é. Porém, eu tenho que ir observando. Se no crescimento elas estão mostrando que a deformidade está piorando bastante, eu tenho que intervir pelo menos com um colete. Se nem isso resolve, eu já posso intervir com uma cirurgia. Para evitar que ela chegue no consultório, é melhor operar ela com 50 graus, se ela está piorando bastante, do que ela ser esquecida pelo sistema público, pelo sistema de saúde, e chega com 80 graus, que é uma cirurgia já bem mais complexa. Quando o senhor fala graus, é o nível de inclinação do corpo, nível de né? inclinação Da coluna. do corpo, exatamente. Puxa vida, mas aí o pessoal fica bem inclinado. Tem pessoas que são bem muito inclinadas. Fora muito do inclinadas. eixo, assim, sim, né? Sim. Mas os casos mais frequentes são de uma escoliose são muito mais leves, né? Muito mais leves. Não. É uma doença benigna, que a maioria das pessoas que tem, não tem nenhuma necessidade de nenhum tratamento cirúrgico. Ninguém tem a coluna completamente mas a escoliose só, não, e isso é um fato. Por isso que a escoliose só é considerada escoliose mesmo se você tiver uma inclinação acima de 10 graus. E com alguma rotação das vértebras. O José Santos pergunta se tem uma incidência maior entre homens ou mulheres, a escoliose, ou se é equivalente. A escoliose do adolescente, que é essa escoliose idiopática que a gente não sabe causa, se você pegar as curvas menores, curvas de 20 graus, você tem meninos e meninas iguais. Se você pegar as curvas maiores, você vai ter 3, 4 vezes mais meninas do que meninos. Que incrível. Por que será? Será que é por causa da bolsa que a gente carrega? Não tem relação com isso. Não, mas é idiopático, a gente não sabe a causa, então é difícil determinar isso daí. Mas isso é um fato, né? Coisa. Bom, o Luiz Henrique dos Santos. Tenho 2 centímetros de diferença da perna esquerda em relação à perna direita. A bacia está ok, mas sinto dores quando pego peso, uso palmilhas, enfim. A diferença de tamanho da perna, que todos têm também uma diferença, né? Sim. Isso pode levar a uma escoliose dependendo da diferença? Nós não somos iguais um lado com relação ao outro, então é natural você ter alguma diferença. Essa diferença da perna é uma diferença pequena. Se estiver incomodando, talvez valha a pena usar alguma prótese no pé, uma palmilha, e você compensa isso. Porém, pelo que ele está me dizendo, a dor dele é mais pela postura errada. Se ele fizer um RPG, que é uma reeducação postural, onde a fisioterapeuta fortalece a musculatura e ensina as posições corretas, tanto para baixar como para carregar peso, talvez ele fique sem dor. Então, obviamente que antes disso ele precisa de uma avaliação pessoal com algum médico para ele saber isso, mas esse tipo de dor é muito comum na população e não tem relação com o que você vê nos exames de imagem. Porque todo mundo tem alterações nos exames de imagem. Todo mundo tem pequenas hérnias, ou alguma inclinaçãozinha para cá ou para lá, um bico de papagaio aqui, outro ali, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que isso causa dor. Então, se a dor for postural, se ele corrigir a postura, ele fica bem mesmo que ele tenha 10 hérnias, ou algum grau de escoliose. Bom, Alexandre Elias, neurocirurgião, especialista em coluna, conversando com os ouvintes sobre a escoliose. Você pode mandar a sua pergunta para o e-mail consultoriocbn@cbn.com.br. O Ari da Jus diz o seguinte: meu filho tinha uma escoliose de 38 graus. Foi ser militar aos 28 anos. Tínhamos medo dele não passar nos exames de admissão, não aguentar os exercícios, mas enfim, ele passou. E para nossa surpresa, diz aqui o Ari, depois de exercícios militares, a escoliose regrediu bastante, quase sumiu. Aí ele pergunta se o exército é benéfico. Eu vou reformular aqui, Ari, vou perguntar se os exercícios pesados são benéficos. Quer dizer que é possível regredir a escoliose a partir de uma atividade física?
Olha, isso é difícil, né? O que você vê de regressão de escoliose, por exemplo, pega crianças que nasceram com uma escoliose, que chama escoliose infantil, que é quando você tem escoliose até 3 anos. Essas crianças no primeiro ano têm uma escoliose, e dependendo de alguns aspectos anatômicos, a gente sabe que a maioria vai regredir. Por quê? Por causa do crescimento. Então a regressão está relacionada com o crescimento. Então, eu posso com o crescimento piorar ou melhorar. Agora, depois que ele está maduro do ponto de vista ósseo, aí precisaria analisar o caso com mais causa, até porque existem vários tipos de escoliose. Então, ele precisaria ver isso daí. Pode, não é o mais comum. Bom, quem mais aqui? E só para complementar, e talvez não tenha relação com o exercício, tenha relação com o quadro de envelhecimento da coluna dele. O Carlos Salles diz assim: pode ocorrer de uma pessoa ter escoliose e lordose ao mesmo tempo? Só para entender aqui, a escoliose, eu falo que é uma inclinação lateral, a lordose é o quê? A lordose é uma inclinação normal que todo ser humano tem na coluna lombar. Então, faz aquela curvinha assim pra frente. Se você olhar por trás, se você olhar por trás, tem uma concavidade ali, um buraquinho, onde aquilo quer dizer que a coluna lombar é inclinada para frente. Tem a convexidade para frente. Então, todas as pessoas com escoliose têm lordose, porque lordose todas as pessoas têm. O que às vezes a escoliose modifica, ela passa a ter uma lordose patológica. Se ela tem uma lordose maior, ela tem uma hiperlordose. Se ela tem uma lordose menor, ela tem uma hipolordose. Isso tem significado clínico de acordo com a pelve. Cada um tem uma pelve. Você estuda qual que é a pelve do paciente e sabe qual a lordose que ele deve ter. Bom, Paula Santos tem escoliose e lordose. E agora uma dor lombar. Fui a um médico que indicou usar colete. Enfim, mas confesso que tenho um pouco de receio porque não é todo lugar que dá para ficar com colete. É muito ruim o colete? É muito feio? Olha, o colete ele é bem desagradável, ele pega todo o tronco, muitas vezes você tem que pegar também parte do pescoço. Só que assim, o colete para funcionar, ele tem que ser usado pelo menos 22 horas por dia, incluindo o sono. Isso. Então você tem que usar o tempo todo. Se for para não usar o tempo todo, não vai ter nenhum significado maior. Se for indicado o colete, é provavelmente porque ela tem uma imaturidade óssea ainda e tem um grau de escoliose que justifica o uso do colete. Agora, isso é bem interessante. Você vai ao médico, ele te faz uma proposta. Você não concorda muito? Volta no médico, fique à vontade para conversar. O médico está lá para te ajudar. Então volte no seu médico, poxa, eu estou inseguro para usar, como é que eu devo fazer? Volta lá que ele vai te explicar os benefícios. Ele te explicando os benefícios, você entendendo isso, provavelmente você vai concordar em usar. Bom, Edith diz o seguinte, escoliose devido à diferença no tamanho das pernas, que nós falamos aqui. Diz que uma amiga percebeu uma alteração na coluna da filha adolescente e vivia pegando no pé dela para a menina endireitar a postura. Aí levou um especialista e aí descobriu que a escoliose era devido a uma das pernas ser menor. E aí fez uma operação na perna e resolveu o problema. Faz sentido, né, doutor? Faz. A escoliose, ela pode vir em indivíduos que têm uma perna normal, que é a escoliose que é verdadeira, a coluna que está inclinando, mas se eu tiver uma perna diferente da outra, obviamente que a coluna vai acabar sendo inclinada indiretamente. Então, na verdade, a hora que eu só olho a coluna, eu tenho que ter certeza de que a perna está ok. E esse caso faz bastante sentido. Tanto é que ela melhorou bastante. Bom, a Gardênia faz uma pergunta aqui, não é exatamente sobre escoliose, mas já que o senhor é especialista em coluna, vamos lá. Gostaria de perguntar ao doutor se é problema na coluna ou muscular sentir dor nas costas quando, por exemplo, faço serviços domésticos e lavo louça. Sinto sem apoiar as costas. Eu já fiz exames simples no ortopedista e não deu problema na coluna. Percebo que alongamentos nas costas melhoram a dor. Pois serviços domésticos, varrer a casa, ficar ali no tanque, hein? Isso aí é um problema, doutor? Olha, serviço doméstico é uma causa muito, mas muito comum de dor lombar. Mas muito comum. E não tem relação, na extrema maioria das vezes, não tem relação com o que você vê no exame de imagem, raio-x, tomografia e ressonância. Então, mesmo que os exames dela que ela fez, na consulta que ela foi, tivessem mostrado alterações,
é muito mais provável que a dor dela seja da postura, da atividade errada, do que eu estou vendo no exame de imagem. Então, ela tem indicação de uma reeducação postural. Ela tem que ir ao médico, onde ele vai confirmar essa hipótese, e a partir daí você faz uma reeducação postural. Agora, existem dicas de postura que a gente passa para todo mundo que trabalha em casa. Por exemplo, a coluna, eu não posso inclinar ela para frente e nem para trás. Ou seja, a hora que eu vou lavar um copo, o normal não é você se manter um pouquinho afastado da pia e inclinar o tronco para frente para não molhar a roupa? Sim. Então, a hora que você faz essa inclinação, você está propício a ter dor lombar. Ah, mas a minha vizinha, ela não tem. Então, mas cada um tem um problema na vida. O indivíduo que tem diabetes, ele não come açúcar. Quem não tem, come açúcar. Tem gente que vai ter predisposição a ter problema de coluna. Exato. Então, você vai ter que pôr um avental e ficar grudado na pia. Se a pessoa puser um avental, encostar o abdômen na pia, muitas vezes tem que reformar a cozinha, né? Porque às vezes a pia é muito baixa, tem que pôr ela mais alta. Ou a torneira está muito no fundo, então você tem que reformar para trazê-la para frente. Ela vai poder lavar 1000 copos sem sentir dor. Tem que ficar reta, não pode entortar a coluna. Aí não adianta também ela lavar os copos reta e inclinar para pôr para secar. Então ela dá um passo para o lado e põe no secador. No escorredor. Virar assim? Não, virar até pode, mas você não pode ficar inclinando o corpo. Isso vale para passar roupa. Mas não é difícil. Não, é só questão de costume. Isso vale para passar roupa, varrer, por exemplo. Varrer, você pega vassouras com um cano mais longo, um cabo mais longo. Não pode entortar o corpo. Porque aí eu não tenho que abaixar para varrer. Ah, mas e a pazinha? Eu ponho um cano longo, uma haste longa na pazinha. Então eu pego a sujeira mantendo a minha coluna reta. Isso vale para várias coisas que você faz durante o dia. Agora eu vou pegar o senhor e o tanque, que a gente tem que... Então, é que trabalho doméstico, ele é complicado. O tanque é muito difícil. O que você pode fazer que também te ajuda, olha, eu tenho que inclinar o corpo, não tem jeito. Se eu apoiar o cotovelo, os 2 cotovelos no tanque, eu já tiro uma boa força sobre a coluna. E isso tende a me ajudar. Se eu apoiar o cotovelo e dobrar os joelhos, já me ajuda mais ainda. Uma outra coisa interessante, você pode dobrar um joelho, colocar um joelho em cima de um banquinho. Isso também já te ajuda mais. Então são coisas que você tem que ir aprendendo o que você pode fazer, o que você não pode. Agora, imagine uma pessoa, olha, eu não tenho jeito, eu já tentei de tudo, se eu usar o tanque eu vou morrer de dor. Olha, esta pessoa talvez vá ter essa limitação. É questão de bom senso. Melhor não é melhor não fazer, senão você vai ficar morrendo de dor. Vai doer. Mas normalmente dá para adequar uma postura correta com essas atividades. Agora, o ouvinte falou também de sentar, né? Ela senta sem encostar. A postura ao sentar é fundamental. Vamos imaginar que você tenha na sua casa, em vez de uma cadeira para comer, que aliás é o caso da minha, é um banco. Uma coisa mais rústica e tal. Isso é um problema? É um problema. Obviamente, eu não sinto nada, eu sento nesse banco há 10 anos, eu tenho que parar? Não, você pode continuar sentando, não dá para dizer que você vai ter problema por causa disso. Porém, quem tem incômodo deve ter uma piora desse incômodo para dor, e isso talvez fique cada vez pior. Então, as pessoas que querem sentar corretamente, 100% das vezes encostando a coluna em algum lugar. No caso do banco, então eu tenho que jogar o banco fora? Não, eu encosto na parede. Chega o banco do lado da parede, encosto na parede. Agora, sempre a coluna apoiada, esse é o ideal. Eu ponho o bumbum lá atrás, apoio toda a coluna. Se for trabalhar em escritório, cadeira com braço. De preferência, travar aquele movimento que vai para trás, porque às vezes num susto você pode dar um mau jeito na coluna e ter dor. E tem toda a parte ergométrica relacionada a computador, esse tipo de coisa. E a mesa tem que ficar, já que estamos falando aqui da cadeira, a mesa tem que ficar num nível também que não permita confortável, exato. Curvar, né? Você tem que deixar o cotovelo numa posição adequada. Então nem pode estar muito alta, nem pode também estar muito baixo, que eu vou ter que inclinar para usar a mesa. É difícil, né? Assim, a gente vai comprar um móvel, não necessariamente esses critérios são obedecidos, mas, né? Então, eu particularmente, eu gosto de mesa
Eu até sei o número, se eu não me engano, são 72 centímetros. Normalmente se vende mesa de 75 a 80. De altura, você diz? Então eu prefiro muito mais trabalhar numa mesa mais baixa do que numa mesa mais alta. Para você ver se a mesa é boa, senta numa cadeira e usa a mesa por 2, 3 minutos, você vai ver se aquela mesa é confortável para você. Bom, o Dorimar diz o seguinte, ele que é de Manaus. Tenho hérnia de disco, porém não fico torto constantemente. Tem dias em que fico muito torto. Isso pode ser uma escoliose? A hérnia pode ser um indicativo de escoliose ou são coisas diferentes? Não, são coisas totalmente diferentes. Imagine que eu tenho algum grau de escoliose, eu sou aquela criança que a escoliose não evoluiu, então eu tenho 20, 30 graus, vamos supor. À medida que eu vou ficando mais velho, minha coluna vai sofrendo as alterações da idade, que são as degenerativas, formando pequenas hérnias, pequenos bicos de papagaio. A hérnia, qual que é o sintoma que ela dá classicamente? Uma hérnia na coluna lombar. Ela dá uma dor brutal que vai para a perna. Por quê? Porque o disco, ele solta um fragmento e esse fragmento ele migra, ele sai do lugar certo dele e vai em direção às raízes nervosas. Isso dentro da coluna. Se ele encostar numa raiz do lado direito que vai para a perna direita, ele vai ter dor irradiada para a perna direita, com amortecimento, formigamento, às vezes até uma fraqueza do pé. Se encostar do lado esquerdo, todos esses sintomas serão do lado esquerdo. Então a hérnia dá classicamente esse tipo de sintoma. Se ele trava a coluna de vez em quando, olha, eu tenho muita dor, travo e fico torto, às vezes isso é uma dor lombar, muitas vezes relacionada à postura, como a gente disse, e o ficar torto tem a ver com o espasmo muscular. Eu posso ter um espasmo um pouco maior de um lado do que do outro, e isso me deixa um pouco torto até que essa musculatura volte ao normal. Então, muitas vezes não tem nem relação nem com a hérnia, nem com a possível escoliose. Bom, o Gerolino Moura, de Curitiba, diz o seguinte: qual o efeito a longo prazo sobre os discos, sobre a coluna, quando um passageiro de ônibus coletivo passa por rua de alta trepidação todos os dias? Aí ele diz o seguinte aqui: o banco do motorista é estofado, tem amortecedor, o banco do passageiro é de plástico e não tem estofamento. Isso é um problema para a coluna? Isso é uma coisa bastante séria. Tem pacientes que, por exemplo, se o ônibus passar numa valeta ou numa lombada de forma muito rápida, onde que você levanta, volta e bate no banco que você está sentado, você pode ter uma hérnia aguda. O disco estava lá parcialmente degenerado e ele se rompe pelo impacto e comprime um nervo agudamente. Então isso pode ocorrer. A outra opção, o que é? Eu já vi pacientes um pouco mais velhos, onde as vértebras já não são tão fortes, tem algum grau de osteopenia ou até uma osteoporose, que tiveram fraturas por causa desse movimento no ônibus. Então, o ônibus tem que tomar cuidado para passar nesses lugares, sim, e de preferência você ter um banco adequado. Mas não que, se eu andar de ônibus a minha vida inteira, a minha coluna vai envelhecer mais do que se eu andasse de carro a minha vida inteira. Bom, para fecharmos aqui, porque já são 12h30, a Karina diz o seguinte: ela tem 39 anos, de São Paulo, e ela tem escoliose, mas é uma escoliose leve, não incomoda muito. O problema é mais estético. Tenho também uma rotação na coluna, que não sei se é consequência da escoliose e tal. Mas o problema dela, que eu não sei, imagino que não, enfim, é o senhor que vai dizer, é que ela notou mancha nas costas, de tamanho aproximado de uma mão aberta, e daí foi no dermatologista, o dermatologista não identificou nada, voltou também no médico da coluna. Enfim, é possível que uma escoliose ou algum problema de coluna possa trazer uma consequência na pele? Não, o que existe é algumas pessoas com algumas manchas, que a gente chama mancha café com leite, que elas são discretamente amarronzadas. Estas pessoas fazem parte de um outro grupo de escoliose. Isso existe. Mas sim, essa mancha já deveria estar lá. Provavelmente ela não deve ter aparecido agora. Mas vale a pena ela ir nos médicos dela para exatamente tirar essa dúvida. Bom, então fechamos aqui. Tem várias perguntas. Eu agradeço demais aos ouvintes que mandaram as suas perguntas. Eu espero que, se não diretamente, pelo menos indiretamente, todas tenham sido esclarecidas. Doutor Alexandre Elias, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre interessante